Olá pessoal, estou aqui para dar continuidade às nossas aulas, que no momento não está sendo possível ser presencial. Então é importante, gente, se tiver alguma coisa que vocês não compreendam no decorrer do vídeo, pausem, retornem e assistam novamente. Uma, duas, quantas vezes vocês acharem necessário, tá? E se a dúvida ainda persistir, registra aí, que na primeira oportunidade tiraremos todas essas dúvidas, ok? Então hoje nós vamos iniciar. Pega o módulo, é importante, dá uma pausa, vai lá, pega o teu material para acompanhar. Fica melhor acompanhando com o seu módulo de lado, tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4. E do que trata o capítulo 4? Expressões algébricas e monômio, tá? Eu iniciei, gente, em sala, na última aula antes da parada, o capítulo 4, mas faltou muita gente, né? Porque estava com essa onda da pandemia e essa problemática toda. Então, alguns alunos já não foram na última aula. Então, eu resolvi começar desde o início, para que esses alunos tenham a oportunidade de acompanhar tudo, tá bom? Então, hoje nós vamos ver a parte de expressões algébricas. Na próxima aula, eu vou trabalhar apenas monômio, certo? Então, muita atenção na aula aí. Bom, vamos começar, tá? Conceituando expressão algébrica. Então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras, a qual se transforma em expressão numérica apenas quando se substitui as letras por números. Então, a expressão algébrica pode ter só letra ou letras e números. Se a gente substituir as letras por números, ela passa a ser uma expressão numérica. Vamos agora à classificação das expressões algébricas. Bom, para classificar, eu trouxe aqui, tá, um pequeno mapa conceitual que está no módulo de vocês, lá na página 26 do módulo, tá? Coloquei aqui, página 26. Eu trouxe esse mapa conceitual porque eu achei ele bem resumido, bem legal, tá? Para estudo dessa classificação. Então, vamos entender aqui essa classificação. As expressões algébricas, elas podem ser de dois tipos, tá? Ou racionais ou irracionais. Quando é que elas são racionais? Quando não há variável sob radical. O que significa isso, Ivoneide? Quando não tem letra dentro da raiz, gente. Então, se não tiver letra dentro da raiz, né? Radical vem de raiz lá, o símbolo da raiz, então ela é racional. Agora, se tiver letra dentro da raiz, dentro desse radical, aí ela passa a ser irracional. Então, tá aqui, ó, quando há variável sob radical. Variável é uma letra, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui de expressões algébricas irracionais. Olha aqui o radical, né? Que é o símbolozinho da raiz. Eu tenho aqui uma letra dentro, né? Que isso aqui é o radicando que está dentro. Então, eu tenho uma variável aqui, outra variável, então ela é irracional. Nesse segundo exemplo, eu tenho a variável A dentro desse radical, então ela é irracional, tá? Então, tá aqui dois exemplos de expressões algébricas irracionais. Agora, voltando para as racionais. Quando elas são racionais, elas ainda podem ser de dois tipos, ou inteiras ou fracionárias. Inteiras, quando não há variável no denominador, tá? Então, tá aqui três exemplos, ó. Observe que os três exemplos não tem letra no denominador, não tem letra embaixo. Então, elas são inteiras. Agora, se tiver letra no denominador, tá aqui, ó, quando há variável no denominador. Aí, ela passa a ser fracionária, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui, ó. Letra X no denominador e a letrinha A no denominador. Então, essas três, elas são expressões algébricas racionais inteiras. Por quê? Porque não tem letra no denominador. Essas duas, elas são expressões algébricas racionais fracionárias. Por quê? Porque tem letra no denominador, tá? Bem simples mesmo, tá? Então, essa pequena tabelinha aí, né, com mapa conceitual, representa muito legal a classificação das expressões algébricas. Tá muito bom para estudo. Bom, uso de uma expressão algébrica para representar algumas situações. Primeira situação.
a soma de 3 números naturais consecutivos. Primeiro devemos lembrar o que são números naturais consecutivos. Tá? Consecutivos são números vizinhos. Como são naturais, ele vai variar de um para o outro de uma unidade. Então, vamos fazer aqui a soma de 3. Ele quer 3, tá? Eu não sei o primeiro. Então, quando a gente não conhece o primeiro, porque se eu dissesse o primeiro era bom, né? O primeiro é 8, então o outro era 9 e 10. Como a gente não sabe o primeiro, a gente vai representar pela letra X. Pode ser qualquer letra? Sim, pode ser qualquer letra. Mas, como a gente usa muito X, eu trouxe aqui fazendo com a letra X, tá? Então, vamos lá. Primeiro valor, não sei, X. Eu sei agora que o primeiro é X. Se o primeiro é X, o segundo é o X, é o anterior aumentado de 1. Então, X mais 1. E o terceiro? É o anterior mais 1, ou seja, X mais 1 vai dar X mais 2. Bom, então eu tenho aí, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Deixa eu marcar aqui, primeiro, segundo e terceiro. Ele quer a soma dos 3. Então, eu já tenho aí uma expressão algébrica, tá? Que representa essa situação. Mas eu posso simplificar essa expressão, reduzi-la mais ainda. Como? Aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, bom, a setinha aqui, X, X e X. Então, eu vou somar. E pode porque todos têm aqui o expoente 1, né? Quando não tem aqui, ó, o expoente é 1. Então, eu posso. X mais X mais X, 3x. E 2 mais 1, 3. Agora, essa expressão daqui é a mesma que essa, só que está de forma reduzida. Segunda situação. O número aumentado do seu cubo. Bom, o número a gente não sabe quem é inicialmente, a gente disse que é x. Aumentado mais. Aumentado de quem? Do seu cubo. Então, x ao cubo, ou seja, x elevado à terceira potência. Bom, aqui já está o mais simples possível. Porque eu não posso somar, gente. Aqui eu tenho x elevado a 3, aqui eu tenho x elevado a 1. Então, eu não posso somar os dois, ok? Diferente dessa daqui que eu pude fazer. Aqui não. Então, aí já terminou. Vamos ao último. Quadrado da soma do número x com seu inverso. Então, a gente tem que ter cuidado aqui, ó, porque ele quer o quadrado da soma. Então, eu vou ter que fazer primeiro a soma para depois elevar ao quadrado. Sendo que x é diferente de zero. A gente vai ver por quê já já. Então, vamos fazer a soma do número. Que número? X, né? Aqui até ele já sugeriu que fosse x. Soma mais... Agora, somado com quem? Com seu inverso. Quem é o inverso de x? 1 sobre x. Então, ele quer o quadrado disso aqui. Certo? Então, eu vou colocar dentro de parênteses para garantir que é disso tudo. Elevado a 2, porque ele quer o quadrado, então a segunda potência, né? Agora, por que o x diferente de zero? Observe aqui, ó, que quando a gente colocou o inverso de x, ficou o x no denominador. E o denominador, ele nunca pode ser zero, né? Fração é uma divisão, não pode se dividir por zero, ok? Valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, quando uma expressão algébrica ela é substituída, né, as letras por número, a gente tem uma expressão numérica. Aí, resolvendo essa expressão numérica, eu acho um valor numérico. Então, vamos ver o conceito aqui. Chama-se valor numérico de uma expressão algébrica o número real obtido quando se substitui as letras por valores determinados. E, em seguida, efetuam-se as operações indicadas. Então, trocou lá as letras pelos valores determinados, resolveu a expressão, a gente encontra um valor numérico. Vamos ver um exemplo disso. Valor numérico da expressão 3x mais 2y menos 1. Para que valores determinados? X igual a 2 e y igual a menos 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a expressão e no lugar do x e no lugar do y colocar os respectivos valores, tá? Então, tá aqui. Lembrando que quando eu tenho uma letrinha junto com um número, a operação no meio entre eles ali é vezes, tá? Sempre, sempre, tá? Se for uma outra operação, ele obrigatoriamente tem que colocar. Agora, quando é vezes, ele pode não colocar. Aí fica a facultativo, né? Coloca se quiser. Bom, então aqui,
3 vezes o valor de x, que é 2, mais 2 vezes o valor de y. Como y é negativo, coloquei aqui dentro de parênteses, tá? Menos 1. Isso é igual, vamos lá. Ivone, isso é uma expressão numérica. Exatamente. Se é uma expressão numérica, gente, agora, eu tenho que respeitar as regras, né? Aí eu tenho a operação de multiplicação e tem uma soma e tem uma subtração. Quem é que vai ser respondido primeiro? As multiplicações. Então, 3 vezes 2, 6. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, mas eu tenho sinais diferentes. Então, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar menos 6, tá? Menos 1. Eu posso cortar esse mais 6 com menos 6, porque vai dar 0. E vai resultar apenas no menos 1. Então, menos 1 aqui é o valor numérico, tá, gente? Valor numérico da expressão 3x mais 2y menos 1 para x2 e y menos 3. Então, é só isso mesmo, trocar lá as letras pelos valores e resolver a expressão numérica. Agora, existem algumas restrições para o cálculo do valor numérico de uma expressão, tá? São 3 casos. Primeiro caso, quando a expressão apresenta variável no denominador, né? Variável é uma letrinha lá no denominador. Então, vou dar aqui um exemplo. Então, tá aqui essa expressão algébrica e ela tem uma letrinha aqui no denominador. Então, já que ela tem letra, vai ter restrição. Qual é a restrição? A gente sabe que um denominador nunca pode ser zero, né? Porque é uma divisão. Então, eu vou marcar toda a expressão que está no denominador, 2x menos 10, e vou dizer que ele é diferente de zero. Então, vamos colocar o símbolo de diferente aqui de zero. Aí, agora só é resolver a expressãozinha. 2x menos 10 diferente de zero, 2x diferente de 10, x diferente de 10 dividido por 2, logo x diferente de 5. Bom, esse x diferente de 5, tá? É a restrição dessa expressão. Então, x pode ser qualquer valor, com exceção do 5, ok? A segunda restrição é quando a gente tem raiz, tá? E a terceira é quando a gente tem raiz, além de ter a raiz, ela está no denominador. Vamos ver o primeiro caso com raiz no numerador, tá? Quando a expressão apresenta variável sob radical de índice par. Por quê? Porque se for índice ímpar, gente, a gente viu isso em sala, existe raiz de índice ímpar de valores tanto positivo como negativo. Agora, já de índice par, só existe se o valor for positivo. Por isso que está aqui o índice par, tá? Então, primeiro exemplo, tá? A raiz está aqui, o índice é 2, quando não tem, a gente sabe que é 2. O radicando é 3x menos 15. Tem letra? Tem. Então, eu vou pegar essa expressão e dizer que ela tem que ser positiva. E como é que eu digo isso? Ah, maior que zero. Né? A gente sabe que tem o zero, a direita do zero são os positivos, a esquerda do zero são os negativos. Então, para dizer que eu quero positivo, né, eu quero os positivos, eu vou pegar a direita, ou seja, maiores que zero. Mas aí vocês podem me perguntar, mas e o zero, né? Maiores que zero e o zero? Não existe raiz de zero? Existe sim, raiz de zero é zero. Então, a gente conclui que pode ser maiores que zero e também pode ser o zero. E como é que eu represento isso com símbolos? Vamos ver aqui. Vamos pegar tudo que está lá dentro, 3x menos 15, e dizer que é maior ou igual a zero. Então, esse símbolo daqui significa maior ou igual a zero, tá? É o maiorzinho que você já conhece, maior que, com essa barrinhazinha aqui, que ela pode estar aqui ou pode estar aqui, mais inclinadazinha. Maior ou igual a zero. Bom, vamos resolver? Pega 3x menos 15, maior ou igual a zero. Letra para um lado, número para o outro, tá? Então, aqui no final ficou x maior ou igual a 5. Ok, gente? Então, isso para quando a gente tiver letra na raiz, e a raiz lá no numerador. Vamos ver o outro. Olha só, raiz também, índice par, e letra aqui dentro da raiz. Só que essa raiz está também no denominador. Aí, a gente sabe, se tiver letra no denominador, não pode ser zero.
E o que é que eu faço? Então, esse parece muito com esse de cima, tá? Só que a raiz está lá embaixo, então não pode ser o zero. Se não pode ser o zero, o que é que eu faço aqui com esse símbolo? Tiro igual a zero, ou seja, tiro essa barrinha daqui. Aí fica apenas o maior que zero. Então, vamos lá colocar 2m mais 8 maior que zero. Aí só é resolver. Logo, 2m mais 8 maior que zero, no final fica m maior que menos 4. Tá, gente? Então, são 3 casos. Aqui ficou x maior ou igual a 5, para esse primeiro exemplo. Então, x pode atribuir, né? Você pode atribuir a x qualquer valor, desde que seja maior ou igual a 5. Para que isso aqui tenha valor real, a mesma coisa aqui. Tem que ser valores maiores que menos 4. Bom, agora é importante fazer a atividade, tá? Vou deixar aqui essa atividade para vocês. Eu quero que vocês façam lá no caderno. Primeira questão. Eu quero que vocês classifiquem as expressões algébricas em racionais inteiras, racionais fracionárias ou irracionais. Letra A, B, C, D e E, tá? Segunda questão, eu quero que vocês determinem os valores das variáveis nas expressões algébricas para que se tenha solução real, que é o que nós vimos no finalzinho da aula lá, tá? Aqueles 3 casos, letra no denominador, letra dentro da raiz e letra dentro da raiz e no denominador. Então, eu quero letra A B e a letra C. E a D também, tá? Eu deixei 4 letrinhas aí para vocês fazerem. E por final, gente, eu quero que vocês calculem o valor numérico. Então, lembrando aí, valor numérico substitui as letras determinadas, né? Lá, tem lá, pelos números que ela vai dar na questão. Então, deixa eu colocar aí. Letra A, tá vendo aqui? Ele está dando o valor de x e de y. Então, substitui e resolve a expressão, tá? Então, tem a letra A para vocês, a letra B e a letra C. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula, tá? E lembrando só da importância da realização da atividade proposta. Faz lá no caderno e eu vou conferir em sala na primeira oportunidade, ok? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá? Um beijo grande!